Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma edição da SouSaf em Campo. Estou aqui com o João Roberto Ferreira Franco. João, como que você está? Tudo bem, Danilo? Muito feliz de estar aqui de novo, falando aí de futebol, que a gente ama, né? E de clube empresa, né? Que é o nosso foco aqui na SOSAF. Quero também Maravilha. aí falar um oi para os nossos espectadores aí do YouTube, que estiverem em qualquer lugar aí do mundo, para que também nos sigam aí nas redes, né? Em todos os canais, se você quiser saber mais sobre futebol, paixão nacional e sobre clube empresa. Maravilha, João. Sejam todos aí bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o Wrexham, um time que é do país de Gales, mas que disputa o campeonato inglês, né? E ele tem como hoje proprietários os dois atores, o Ryan Reynolds e o Rob McKinney, né? Que participou ali de Lost. Então são dois atores ali que são marcantes aí no cenário, né? Mundial. E eu queria ouvir de você, João. Como é que você tem visto essa ascensão do Wrexham nos últimos anos aí a partir da aquisição deles? Porque o clube veio subindo de divisão ali ano a ano, né, no campeonato inglês. Pois é, Danilo, eu acho interessante, né, essa movimentação aí de atores de Hollywood, né, investindo no futebol. Ainda mais a gente sabe que os Estados Unidos, né, é um país que não tem como futebol, não tem uma preferência nacional, né, não é o principal esporte lá nos Estados Unidos, nem o segundo, nem o terceiro. E você ter pessoas como o Ryan Reynolds, né, o Deadpool, todo mundo conhece aí ele no Deadpool lá, e o Rob Mack aí que tá lá, fez Lost, né, se unindo em prol de um esporte no qual seu país não é tão famoso, em seu país não é tão famoso. E atravessaram aí o oceano para adquirir o Wrexham em 2021, né? E o clube estava lá, né? Estava saindo aí, ele estava saindo aí da primeira divisão do futebol amador, né? Se conhece aí com a quinta divisão do futebol profissional lá do Reino Unido, né? Ele estava na National League e aí ele conseguiu ir para em 2023 para EFL, né? Que aí sim são as divisões da Premier League, né? Da principal divisão do futebol lá, né? Do Reino Unido. E uma curiosidade é que depois da chegada do Ryan Reynolds e do Rob Mack, o clube teve uma ascensão histórica, né? Nunca antes vista por nenhum clube no Reino Unido, que foi subir 3 vezes seguidas, né? De categoria, de divisão, e hoje eles estão na segunda divisão do futebol inglês, né? Então isso é um grande mérito aí, claro, do potencial de investimento, né? Que houve lá atrás, quando foi comprado o clube, os números que falam foi 2 milhões de libras, né? Ou cerca de 15 milhões de reais. Recentemente teve um aporte aí de 47 milhões de libras, né? 350 milhões de reais. Agora que o clube precisa realmente estar bem estruturado para ir para a primeira divisão. Exato, e aí essa questão da primeira divisão já tem um abismo bem grande, né, da Championship, né, que seria a segunda divisão, para a Premier League, né, que é a primeira, né, João? Em termos Sim, sim. financeiros, Sim, em termos investimento. financeiros, né, de investimento, bom, a Premier League, né, é a única liga individualizada do mundo, né, que supera o Campeonato Brasileiro, né? Fora isso, não existe nenhuma outra liga, né? Claro que se formos falar da Champions League, nós estamos falando de vários países, né? O Brasil, como eu já falei aqui nos nossos programas, o Brasil concorre com a Europa. No entanto, a Premier League é a mais valiosa do mundo, né? Então, em termos financeiros, você tem um retorno muito maior, né? Também financeiro, mas também o investimento é grande, é aquele negócio. Para você ganhar dinheiro, também precisa investir dinheiro, né? Com certeza. E com relação a essa ascensão ano após ano ali, não é algo tão comum, né, João? Porque quando a gente pensa num projeto ali de um clube empresa, normalmente você pensa mais a longo prazo, né, para que a coisa aconteça de forma estruturada. Mas o que é que você percebe de diferente nesse projeto deles, né, que estão ali numa cidade que talvez não tenha, não traga, né, tanta expressão assim para o clube, né, mas ao mesmo tempo eles conseguiram movimentar bastante e mobilizar
né, toda essa torcida, todo esse público que está ali em volta do Wrexham? O que a gente observa, Danilo, é que quando os dois chegaram no clube, né, o clube estava aí numa situação precária, financeira e etc. E eles chegaram com uma filosofia, que era levar o clube à Premier League. Essa foi sempre a filosofia, né, dos investidores, e apostaram aí num projeto de gestão, né, dentro ali das regras previstas na Federação Inglesa, da legislação inglesa, e também apostaram muito, o que a gente observa, em grandes transferências, a inteligência, né, o scout. Esse foi um dos grandes pontos aí do Wrexham, né, foi no scout. Eles trabalharam muito bem durante esses anos, né, inclusive em 2005 foram tema aí lá na Inglaterra, né, tema de noticiários, né, pelas negociações bem-sucedidas, né, nas janelas de transferências, ou seja, eles contratavam bem, né, apostaram em revelações, contrataram bem, pagaram pouco por esses jogadores e depois venderam bem, mantendo aí um time competitivo, né, capaz de fazer frente a outros times e chegar aí galgar aí, subir 3 vezes consecutivas de divisão, né? E fazia acho que 43 anos, né, que ele não disputava a segunda divisão inglesa ali, né? Né, faria por e no último eles conseguiram vencer o Chelsea aí, né, pela primeira vez também depois de muitos anos, por 1-0 aí num amistoso nos Estados Unidos, né? Porque lá fora esses clubes fazem muitas pré-temporada em outros países, né? Sim. Inclusive, eu vi também uma notícia, João, sobre o Gary Neville e o David Beckham, que compraram um time da quarta divisão inglesa, e, segundo eles, uma inspiração que eles têm é no próprio Wrexham, né, para tentar fazer esse mesmo salto ali, de ir subindo de divisões, né, assumindo um projeto que envolva a torcida, né, que fortaleça a estrutura ali do clube, que seja sustentável, né? Eu me lembro, assim, Danilo, que quando o futebol inglês ele passou a ter começou a ter cifras bilionárias, bastante relevância, né? Saiu muitas notícias, né? De que havia muitas pessoas da Rússia investindo dinheiro no futebol inglês, né? Vocês lembram aí dos magnatas russos, as histórias todas lá que aconteceram no passado lá no futebol inglês, né? E foi uma leva, né, de investidores russos, né? Falava-se até se desconfiava da origem do dinheiro, né? Qual seria a origem desse montante financeiro? E hoje a gente vê um movimento ao contrário, né? Um movimento de que esses clubes eles estão sendo atrativos, né? Estão sendo atrativos para realmente pessoas realmente investidores aí que querem pensar no negócio do futebol aí, né? Então eu acho que isso é muito interessante, né? E você vê, jogador de futebol, quem entende mais do que jogador de futebol do mercado de futebol, né? Então é bem interessante você ter aí esse movimento de mercado, né? Acredito que isso tem que ser uma inspiração para todo mundo que atua no mercado de futebol, né? E aqui no Brasil também. Se a gente puder contar com investidores que são estrelas em outras áreas de atividade, né? Aí, no caso, nós estamos falando de atores de Hollywood. Por que não ter aqui no Brasil também pessoas de outras áreas, né? Investindo no mercado de futebol e ajudando aí, contribuindo aí com o crescimento do mercado. Com toda certeza, João. E acho que um fator interessante, né, para a gente destacar dessa história do Wrexham, né, que ele envolve essa parte de comunidade, envolve essa questão do marketing, né, então eles como pessoas ali de visibilidade, né, pessoas que já estavam ali na mídia, isso também trouxe um reflexo ali para o clube, né, e trazendo isso para dentro do esporte, para dentro do futebol. Então acho que isso também acaba ajudando bastante, tanto que a gente já comentou em outros programas aí,
né, de outros jogadores, inclusive, né, que ex-jogadores que estão investindo também em clubes e aproveitando esse espaço de mídia que eles também têm. Agora, um aspecto também que eu queria trazer e que eu acho interessante, que pensando para o cenário brasileiro já é mais difícil de acontecer, é que lá no Wrexham eles trouxeram um treinador que foi o Phil Parkinson, né? Desde quando eles chegaram, alguns meses depois que eles chegaram, né? Que eles adquiriram o clube. E o treinador está lá até hoje, né? E se você for olhar o retrospecto do treinador, é sensacional. Mas mostra também essa questão do quanto que você investir, né, no profissional, dar o tempo, né, adequado para que ele faça um trabalho é importante. A gente vê isso aqui no Brasil, talvez um reflexo com o Abel Ferreira no Palmeiras, né? Mas a tendência, ou digamos que o padrão, né, é a gente não ter paciência com o técnico, né? Acaba entrando muito aquele efeito torcedor. Começou a perder alguns jogos, já sai. E aí você perde toda aquela construção de trabalho, algo que no Wrexham parece que vai no sentido contrário. Não, é verdade, Danilo. Eu acho que ali houve um projeto muito interessante, né? Onde se aliou o trabalho e também ao material, né? Claro que aqui no Brasil, a gente tem uma condição, né? Que alguns clubes tem muita rodagem de técnico, porque também falta um pouco de material. Mas lá, como havia o investimento desses dois astros, né? De Hollywood, foi possível aliar. Você dá material, né? Isso em qualquer área profissional, né? Não adianta também eu aqui como advogado ou qualquer outro ter competência e não ter material para trabalhar, né? No caso ali, o material são os ativos do clube, que são os jogadores, né? Então, eu acho que esse planejamento é também o que falta aqui no Brasil por a falta de profissionalismo, né? A gente sabe, né, como funcionam as contratações muitas das vezes, né? A gente sabe como funciona, não são contratações pensando no clube, sim pensando em outros interesses, né? Enfim. Mas lá a questão, me parece que ela é tão estratégica que um dos... aconteceu um fato curioso, né? O Paul Mullen, que foi uma das primeiras grandes contratações da era Reynolds e McKinney, né? E foi um grande investimento que eles fizeram lá em 2021. Ele até participou do filme Deadpool, né? Em 2024 como Welsh Pool, né? Então eles levaram o jogador lá. O Ryan Reynolds fez questão de colocar o jogador na participação do filme, né? E com isso trouxe um engajamento muito grande, né? Para o próprio clube, para o próprio atleta, né? Que se sentiu aí prestigiado, né? E fez um grande trabalho. Foi uma das primeiras contratações da era aí do Ryan Reynolds e do Rob Mack, né? Em 2021. E o atacante acabou participando do filme. Esse atacante, para você ter ideia, marcou 105 gols só para você ter ideia nas primeiras 3 temporadas aí do Wrexham. Muito bom, muito bom. E acho que você trazendo esse aspecto, é a importância aí que a gente tem de trabalhar a marca, né, João? Porque quando você tem um clube empresa, se preocupar com essa construção de marca, isso é importantíssimo. Então, além de aliar a imagem deles, eles trazem a experiência. Então, por exemplo, eles fizeram a série, né, apresentando toda essa parte ali da reconstrução do clube, né, toda essa transformação pela qual ele estava passando. Se não me engano, foi por volta de 2022 que eles lançaram essa série. E teve essa questão aí que você trouxe, né, da participação no filme. Então, assim, levar a marca, inclusive, para um aspecto internacional, né, um clube que às vezes até mesmo dentro ali da participação, né, no campeonato inglês, que já não, né, tinha seu reconhecimento, porque estava praticamente na divisão amadora quando eles chegaram, né, e agora é um clube que internacionalmente está conhecido. Então, a valorização que isso proporciona traz esse aspecto do quanto que investir no futebol faz sentido, né? Sim. Ainda mais se você vem... marca é tudo, né? Marketing. A gente sabe, né, muito bem que marketing, marca, ele é tudo. E quando você tem pessoas com capacidade de atração, como é o caso aí, né, do Ryan Reynolds e também do Rob Mack, né? Quando você tem pessoas com capacidade de atração, você consegue fazer grandes trabalhos. Aqui a gente tem
um movimento que eu não sei, ainda não temos ideia do que vai acontecer, né? Mas nós temos um movimento aí com o pai do Neymar, né? Que tem aí, né? A marca Pelé. A gente não sabe como ele vai trabalhar isso, mas a marca Pelé é uma marca, né? Que tem muita visibilidade mundial, né? Então a gente precisa, né? Trabalhar a marca, né? Sim, com toda certeza. Aí já entra até em polêmica, né? Se a gente for falar essa questão do pai do Neymar ali, que a NR Sports tem até essa questão do CT lá agora como garantia, né, de dívida, né? Que o Santos tem com o Uhum. Neymar, né? E como que vai se desdobrar isso daí adiante, porque as especulações, né, dão a entender ali que pode vir um movimento de SAF futuramente, né, em cima disso, e que talvez ali o pai do Neymar, o próprio Neymar, às vezes tem interesse nisso, né? Então, Uhum. vamos ver até como vai se desdobrar isso aí nos próximos anos, né, porque eu acho que isso não vai se desdobrar em meses, mas em anos. É. Vamos acompanhar esse processo. E Maravilha, então, falando João. aqui, Eu beleza. pode complementar. Uma, uma última questão aqui, falando do Wrexham, né? É, o, a dupla Reynolds e McKenna, né? Eles pretendem levar o Wrexham nessa intertemporada aí, né? Que terá na Copa do Mundo, para fazer diversos amistosos, né? Diversas diversos ações promocionais nos Estados Unidos e pretendem também atrair, né, torcedores dos Estados Unidos para o Wrexham, pensando já que o Wrexham pode estar na Premier League na temporada que vem. E hoje, só para anunciar, ele está com uma das vagas aí, né, está dentro das vagas que vão para a Premier League, para a primeira divisão do futebol inglês. Na verdade, ele está nas vagas dos playoffs, né? Que acho que os dois É, primeiros têm vaga garantida, e do isso, terceiro ao sexto participa do playoff ali. Acho que o isso. terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto, e os vencedores sobem junto com o primeiro e segundo, né? É isso aí, exatamente. Então, mas ele está dentro, né? Que é interessante. Não, e você vê esse movimento e, assim, imagina o barulho que eles vão fazer se chegarem, né, à Premier League, né? Porque você já vê todas essas ações que foram ocorrendo ao longo dos anos, que foi trazendo ali um fortalecimento de marca, né, para o clube. Se chegar à Premier League, com certeza o barulho ainda vai ser maior, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu imagino aí que o Wrexham tem aí um futuro muito interessante aí, né, pela frente. Com toda certeza. João, gostaria de te agradecer mais uma vez, né, por participar conosco aqui do Sossaf em Campo, trazer esse tema interessante, né, que é essa ascensão do Wrexham nesses últimos anos, e convidar aí toda a nossa audiência para se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse vídeo, né, seguir as outras redes sociais aí também da Sossaf, para a gente continuar aí compartilhando conteúdo aí de qualidade com vocês. Obrigado aí, João. Tá. Eu que agradeço você, Danilo, agradeço a todos aí. Um abraço. Abraço.